Olá amigos do canal e do portal Backstudio, eu sou o Fábio Beccari e neste vídeo tutorial você vai aprender a criar este efeito aqui que eu acabei de inventar, utilizando já aquele novo filtro de fogo do Photoshop e aplicando em um texto 3D e responder algumas dúvidas da galera aí sobre o trabalho com elementos 3D dentro do Photoshop. Agradeço de coração aos mais de 5.000 inscritos no canal, né? Chegamos este final de semana a mais de 5.000 inscritos, em menos de um mês ganhamos 1.000 inscritos. Foi um crescimento muito grande, né? Agradeço a quem está ajudando a divulgar, ao pessoal que está confiando em nosso trabalho e com certeza muita coisa nova vem por aí. Agradeço também ao pessoal que comprou o curso de Photoshop e o pessoal que está cada vez mais participando dentro do site, não o pessoal só que comprou o curso, mas o pessoal que está interagindo dentro do site, participando dos fóruns, mandando e-mail, o pessoal que interage dentro da fanpage, mandando mensagem com dúvida, elogio, crítica, enfim, isso sempre ajuda no nosso crescimento. Então vamos ao que interessa, vamos aprender um pouquinho mais sobre o Photoshop CC 2014.2 e seu recurso 3D juntamente com aquele filtro de fogo. Vamos lá. Este então é o efeito que você vai aprender hoje, algo semelhante a este. Eu não vou conseguir reproduzir igualzinho, mas vai ficar um resultado semelhante, utilizando aquele filtro de fogo do Photoshop e aplicando ele sobre um texto 3D e reposicionando a textura, que é o interessante da aula, que eu vou mostrar como você pode fazer isso, que é uma dúvida que sempre me perguntam. O posicionamento ali dentro da textura, que o pessoal cria exatamente do tamanho do texto e fica encaixando, aumentando, mas não precisa fazer isso tudo não. Tem uma forma mais simples, você pode criar uma textura grandona e você redimensionar depois. E posicionar, não só redimensionar ela para que caiba dentro do material que você está aplicando, seja na frontal ou de extrusão, e você reposicionar aonde você quiser. Bom, então vamos lá. Pode ver que até o efeito aqui é interessante, parece que fica com brasa, né, o texto. É um efeito bem legal aqui fazendo os testes. Então vamos lá, eu vou criar um novo documento, File, New. Vou colocar o nome aqui de Fire, de fogo. Vou colocar aqui em caixa alta. Vou colocar o nome, vou selecionar um preset aqui, Web. Esse preset Web agora tem umas diferenças aqui, né, com novos presets adicionados. E este que eu vou selecionar é o Web Most Common 1366 por 768. Então tem as medidas aqui, a resolução. Você pode trabalhar com outro tamanho de documento, você que decide, né? Quanto maior o documento e maior a resolução, mais o Photoshop vai trabalhar para renderizar o objeto 3D. O pessoal também está me perguntando sobre essa nova atualização, que exige um pouco mais, uma placa de vídeo um pouco melhor que você tem. Então eu recomendo placa de vídeo de 1 GB. É recomendado pela Adobe 512 no mínimo. E no mínimo, né, de 512, e eles falam que o ideal é ter de 1 GB, mas até mais se você tiver uma placa com mais capacidade ou uma placa boa mesmo que seja de 1 GB, você consegue rodar perfeitamente. Aqui o background eu vou selecionar a cor em preto e vou clicar em OK. Então criou aqui um novo documento, só fechar essa aba de ajustes aqui. Eu vou alterar aqui para o modo 3D, né, o meu já está alterado aqui, mas você altere aqui para o seu modo 3D e você vai precisar desta aba que não está aberta também, ela vai estar fechada quando você muda para o modo 3D. Você vai pelo menu Window e seleciona aqui Pets, porque esta aba você pode utilizar para criar o pet que o filtro de fogo exige, que tenha um caminho que ele trace o fogo, e você só consegue criar através dos pets. Eu estou pedindo para você abrir, não é nem necessário, mas caso você clique fora e retire a seleção do pet, você pode selecionar facilmente ele por esta aba. Então eu vou clicar aqui já nesta ferramenta que é a Line Tool. Clicando na Line Tool, eu vou alterar o modo dela aqui para Pet, para um caminho, um traço. Vou colocar o Width em Height em 1 pixel e vou clicar e arrastar de um canto a outro da tela, do canto esquerdo para o canto direito, mantendo o Shift pressionado, e ele força o alinhamento fazendo a linha reta. E beleza, tá aí criado o meu pet. Caso você tenha criado aqui, não tenha ficado certinho e tal, você quer selecionar direito, posicionar direito, melhor dizendo, você seleciona a ferramenta de seleção de pet aqui e você seleciona o indivíduo e você posiciona aonde você quiser. Então eu vou deixar mais ou menos aqui embaixo, mas depois pode reposicionar de novo o fogo, né, depois de criado, mas beleza. Você perde a seleção do pet aqui, ó, por isso que eu falei, ele vai estar aqui, ó. Então você clica aqui e você volta a selecionar. Então sem querer você clica fora, alguma parada que você erra, você volta a seleção aqui.
Pela aba de Layers, pelo painel de Layers aqui, você vai criar um novo layer vazio em branco. E tudo no padrãozão aqui, você vai em Filter, Render e selecione a opção Flame. Agora em Flame você vai colocar as seguintes configurações. Eu acertei aqui as configurações para que o resultado ficasse interessante dentro do texto, né? Não visualmente fora, mas principalmente visando que essa textura vai ser aplicada dentro do texto. Eu coloquei as seguintes configurações. Deixa eu posicionar um pouquinho mais a janela para cá. Eu coloquei aqui Flame Type, Multiple Flames One Direction, que é a opção número 3. Tamanho 100. Randomize, que faz o random para que o tamanho não fique um tamanho igual. Eu coloquei a opção ativa. Width coloquei em 70, ângulo em 0, intervalo em 30. Adjust Interval for Loops ativo. Flame Lines 10. Turbulência coloquei em 15. Jag 0. Jag faz ficar serrilhado. Opacidade 25. Flame Bottom Alignment, o alinhamento da chama abaixo, que pode ver que ele não fica reto, porque eu coloquei o valor de 30. Se eu colocasse o valor de 0, ficava reto o fogo, sem essas pequenas diferenciações aqui embaixo. Embora não vá nem utilizar, porque eu vou colar bem a fonte aqui, o fogo aqui embaixo. Flame Style, coloquei o 1, que é o normal, e o Flame Shape, o 1 paralelo também. Não coloquei essa opção ativa porque aqui você muda a cor do fogo, deixa no padrão. E a qualidade, que eu achei importante, você colocar na opção ou High ou Fine, que é o Very, fica marcado como Very Slow, porque ele demora mais para fazer o processamento. Mas tranquilo, vou clicar aqui em OK. Então demora um pouquinho para ele aplicar, mas fazer o que, né? E ainda mais que eu estou gravando a aula e também gravando o vídeo, então meu processador está sendo consumido aí, mas também não demora muito para essa aplicação não. Então só aguardar mais um pouquinho. Vai, meu filho, vai, rapaz, vai, rapaz. Vamos ver. Tá lento, hein, filho? Agora foi. Bom, agora que foi, ficou selecionado o shape aqui. Vou voltar para a aba Pets e clico fora aqui. Eu clico nesse espaço cinza, some ali a seleção do pet, do caminho. Voltando aqui, com este layer selecionado, que está o layer 1, eu vou selecionar a Move Tool e vou reposicionar com o Shift pressionado ele um pouquinho mais para baixo, para que o fogo fique um pouquinho mais para baixo ainda, né? Deixa aqui mais ou menos. Aqui ficou bom. Eu vou duplicá-lo, só que eu vou duplicá-lo e arrastá-lo aqui para cima. Então eu vou manter o Shift e o Alt pressionados com a Move Tool selecionada. Clico e arrasto. Ele faz uma cópia e força um alinhamento ao mesmo tempo, não deixando que ele saia da posição. Vou posicionar mais ou menos aqui. Vou pelo comando Edit Free Transform, o famoso Ctrl T. Mantendo o Shift pressionado, eu clico, arrasto e rotaciono o indivíduo. E pressiono Enter. Rotacionei ele, pressiono Enter. Agora com o Shift pressionado novamente, posiciono. Sempre o Shift pressionado, porque ele força o alinhamento, não deixa que o fogo fique diferente. Poderia até criar um shape diferente em cima para que ele criasse as chamas diferentes, né? Isso aí é questão, eu estou fazendo mais rápido aqui, mas poderia ter criado uma linha aqui e ter criado uma outra linha aqui. O fogo não ficaria igual, né? Você poderia mudar alguma coisa para que a linha fique um pouco menor, então as chamas ficariam diferenciadas. Aí que está uma qualidade de um trabalho que você está fazendo. Você prestar atenção nesses mínimos detalhes. Estou fazendo aqui, mas deixando essa dica aí para você fazer com duas linhas e faz um diferente do outro para que o resultado fique melhor. Este aqui que está marcado como Layer 1, que é este aqui, eu vou duplicar. Ctrl J. Este que está abaixo, na verdade eu tenho duas cópias agora. Esta que ficou abaixo, eu vou desfocar. Vou em Filter, Blur e a opção Motion Blur, desfoque de movimento. Vou colocar esse desfoque em 270 ou 300 pixels mais ou menos. Vou colocar em 300 pixels e vou colocar o ângulo em menos 90 graus e clicar em OK. Pronto. Agora a mesma coisa com este daqui. Este daqui eu vou duplicar, Ctrl J, que é o de cima. O que ficou abaixo, a cópia que está abaixo, vou lá em Filter e a primeira opção que fica aqui, que foi o último filtro usado com a última configuração. Então clicar aqui, eu pressionar o Ctrl F, ele aplica aqui em cima. Estes dois de desfoque, eu vou aplicar um estilo para diferenciar um pouquinho mais. Eu vou dar um duplo clique, vou selecionar a opção Underglow, só que eu vou mudar aqui de amarelo a cor. Então selecionou o Underglow, clica aqui para você selecionar
a cor, vou colocar um tom de vermelho escuro para dar mais vida à ponta do fogo aqui, ó. Um pouquinho mais escuro ainda, mais ou menos aqui. Para que eu não precise, até vou tentar só aumentar um pouquinho mais o size. O size vou deixar aqui em talvez 10, valor de 10 mesmo. Colocaria ok. Para que eu não precise repetir aqui, no caso, né, de baixo que está desfocado, vou manter o Alt pressionado, clica e arrasta aqui. Com o Alt pressionado, clica no FX e arrasta para o layer de baixo desfocado aqui também. Então aplicou de baixo, deu uma vida diferente no fogo, né? E aqui, como ficou muito intenso, tanto esses dois, esse como esse outro desfoque aqui, eu vou aplicar outro desfoque. Vou aplicar outro desfoque para que ele não fique desta forma aqui. Eu vou em Filter, Blur e o Gaussian Blur. Agora ele vai perder um pouco a qualidade. Tá vendo que ficou muito serrilhado? Agora ele está ficando mais orgânico. Aplicar um desfoque aqui, vou tentar 5 pixels. 5 pixels ficou bom. Volto para este aqui desfocado também. Vou lá em Filter e Gaussian Blur, que já ficou aqui em cima. O desfoque ficou um efeito muito mais interessante. Agora eu vou selecionar o background, este preto aqui, que foi o inicial, e vou trazer uma textura aqui para dentro. Essa textura que eu vou utilizar, é claro, como sempre, disponível na descrição na aula dentro do site. E você que acesse o site para baixar essa textura, faça o seu cadastro, é grátis, não paga nada. Você faz o seu cadastro e você tem como interagir lá dentro, mandar mensagem para mim, para outros usuários, ver também conteúdo e receber atualizações do site, desconto. Você pode ser sorteado para desconto de curso, até curso de graça que eu pretendo fazer aí com o pessoal. Fazer sorteios mensais, enfim. Eu vou pensar numa maneira de beneficiar o pessoal. Inclusive a pessoa que foi... Eu nem falei ainda nem para a pessoa que foi a número 5.000 ganhou o curso, só que eu não consegui ainda conversar com ela, uma moça, não consegui conversar com ela ainda, mas já mandei mensagem nos meios possíveis, né? Senão eu vou passar por 5.001 se ela não responder ainda esta semana. Bom, então eu vou trazer essa textura, vou pelo comando File, Place, Embed, e vou escolher uma textura aqui que eu nem me lembro, na verdade, qual que eu utilizei lá naquele outro exemplo. Não sei se foi essa 13. Acho que foi essa aqui, ó. Vou utilizar essa 24 aqui, mas deve ficar bom também. Comando File, Place. Aplicou aqui ao centro. Alt pressionado, clico em uma das alças laterais e arrasto até cobrir o documento inteiro. Pressiono Enter para aplicar. Claro, ficou muito claro. E vou criar um layer de ajuste aqui. Clicar aqui no botão de layer de ajuste e vou selecionar o layer de ajuste Curves. Layer de ajuste Curves, vou clicar neste pontinho aqui, ó, do layer de ajuste, pelo painel de propriedades, é claro, que eu posso configurar o layer de ajuste, e vou arrastar aqui para baixo para escurecer, né? Diferenciar um pouquinho, mais ou menos aqui, acho que está o ideal, mais ou menos aqui, só para que não fique tão claro, né? Tranquilo. Agora eu vou criar uma cópia de todos os layers em um único, porque eu vou precisar dele para fazer a extrusão do texto, que vai ser essa textura de base aqui de fundo. Então, para isso, eu vou pressionar o Ctrl, Shift, Alt e a tecla E de escola. Porém, quem está utilizando uma mesa digitalizadora não tem uma mão assim, né, para conseguir com uma mão só, uma na caneta e outra no teclado, apertar 4 teclas de atalho. Então, até dá, né? Até dá, mas com quem tem já uma certa experiência, né? Que nem eu consigo, ó, Ctrl, Shift, Alt E, com uma mão só e a outra eu estou controlando aqui o mouse. Só que eu vou desfazer, se você está com a mesa digitalizadora, Ctrl, Shift, Alt pressionados, clica aqui no cantinho e selecione a opção Merge Down, né? Dá um toque com a caneta na mesa. Estou devendo também a aula da mesa digitalizadora, mas é porque eu estou com um microfone que você percebeu que já teve uma queda na qualidade, embora não seja um microfone tão ruim assim que eu esteja utilizando, porque o meu, eu sem querer derrubei da mesa e quebrou, eu encomendei outro que vai chegar e com certeza vai voltar àquela qualidade perfeita do áudio. E vou também, é claro, melhorar a iluminação aqui, dar um jeito de melhorar a iluminação, porque a câmera que eu tenho que gravou eu aparecendo, é claro, é uma câmera boa, mas a iluminação aqui é tipo caverna, então fica meio zoada a imagem, mas vou melhorar isso também, para que eu possa interagir melhor. Pessoal também do Hangout, né? Eu marquei um Hangout para esta semana, só que não pude, porque aconteceu um imprevisto de um chibungo bêbado que bateu no portão aqui, derrubou o portão, quebrou o poste de iluminação de luz, quebrou o fio da internet, até os caras virem arrumar a luz
e principalmente a internet, fiquei sem luz um dia inteiro, fiquei sem internet 4 dias, que o cara bateu, arrancou o portão, quebrou tudo aqui, bebaço dentro de uma perua. Aí me ferrou essa semana. E eu não pude realizar o Hangout, né, que eu anunciei na fanpage, mas com certeza vai ser realizado ainda. Eu vou organizar, ver se eu consigo essa semana ainda, embora tenha atrasado um monte de projetos que eu estou desenvolvendo. E não sei se eu vou conseguir essa semana, mas na próxima com certeza. Bom, então continuando aqui, eu vou unir todos os layers em um único, Ctrl Shift Alt, clica aqui e Merge Down não, Ctrl Shift Alt, até me perdi aqui, tá vendo? Fui falar, e Merge Visible, Ctrl Shift Alt, opa, ó, voltando até para o Windows aqui, apertando a tecla errada. Me empolguei, Ctrl Shift Alt e esse Merge Visible aqui, ou Ctrl Shift Alt E. Bom, então você criou uma cópia aqui de todos os layers em cima aqui, né? Agora você vai renomear, importante, você vai colocar o nome de texto, para depois você não se perder lá dentro. Vou colocar aqui o nome texto. Agora você vai criar de fato o texto. Selecione a ferramenta de texto pressionando o T ou indo direto na ferramenta. Eu vou selecionar uma fonte qualquer aqui. Vou selecionar esta Rockwell Condensed Regular. Nem sei qual que eu escolhi no outro, para falar a verdade. Não importa a cor do texto. Eu vou dar um clique aqui e escrever o texto Fire. Vou só aumentar ele um pouquinho mais. Seleciona aqui o texto, Ctrl T, redimensiona com o Shift e Alt. De dentro para fora você aumenta o tamanho do texto. Mais ou menos aqui, tá legal. Pode escolher a fonte que você achar melhor, né? Só um exemplo mesmo aqui. Vou alinhar o texto dentro do documento. Vou pelo comando Select All, ele selecionou todo o documento. Volto aqui para Move Tool e alinho na horizontal e na vertical, ficando certinho o texto em relação ao documento. Eu não preciso do texto, na verdade, eu preciso de uma seleção ativa para que eu consiga fazer a extrusão da textura. Então eu vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou clicar aqui no T, fazendo a seleção ao redor do texto. Agora eu pego este layer, clico, mantenho pressionado e arrasto aqui para o lixo, não preciso dele. Preciso deste layer ativo, selecionado, o layer da textura aqui, tudo unido, e, é claro, a seleção ativa. Com essa seleção ativa e o layer, vá pelo menu 3D e selecione essa opção New 3D Extrusion from Current Selection. Ou seja, fazer uma extrusão da seleção ativa com aquele layer que também está ativo. Clico aqui e ele criou então essa extrusão para mim aqui. Eu já posso visualizar o meu texto aqui. Bem interessante, porém você perceba que ele pegou só um pouquinho das chamas que estava aqui, porque era uma textura idêntica, né, que está no fundo. Criei uma cópia daquela textura e aplicou aqui, só que o fogo não ficou aparecendo dentro do texto, é claro. Então eu preciso reposicionar. A textura, na verdade, ela está toda por fora aqui do texto. Ela é como se tivesse um clipping mask ali dentro. Então eu posso rodar, reposicionar aquela textura através de valores. Então faz dessa seguinte forma. Vá pela aba, só posicionar aqui melhor aqui o texto. Deixa eu arrumar uma posição melhor para ele aqui. Acho que é assim, tá bom. Primeiro passo aqui, eu vou configurar essa extrusão. Tá muito alta a extrusão aqui. Vou colocar um valor de... Vamos ver aqui. Só selecionar aqui. O cara acho que tá muito fininho. Também muito fininho, não vai ficar legal. Colocar aqui uma extrusão no valor de... Vamos ver. Acho que é assim, tá bom. Mais ou menos aqui, ó. 2,81 centímetros. Que está a medida ali, a unidade de medida está em centímetros, que eu não configurei pela paleta info, mas até aí, beleza. Poderia estar em pixel a medida, mas centímetros também é uma boa medida para quem trabalha com 3D, ou milímetros, né? Até porque o Photoshop está com os recursos de impressão 3D, então por isso mesmo a medida é como padrão está em centímetros, né? O pessoal que tem aquelas impressoras 3D, aí faz a medida exata. Então essa extrusão, se você fosse imprimir esse texto como impressora 3D, ele teria a extrusão no tamanho de 2,81 centímetros, né? Bem legal. Eu pretendo comprar uma impressora 3D, também que é caro pra cacete, mas eu pretendo comprar começo desse ano, final desse ano, para mostrar uns tutoriais também sobre impressão 3D, que eu fiz uns testes já em outros lugares aí que tem impressora 3D, eu achei muito louco esse esquema aí, vou aprender bastante para poder ensinar isso também. Bom, então feito isso, eu vou agora reposicionar a textura lá dentro. Eu vou selecionar então, aqui pelo painel 3D, eu tenho esta opção, ó, Texto Front Inflation Material.
Tá como texto aqui porque eu renomeei aquele layer, por isso que eu achei importante, eu falei que era importante você renomear para que você não se perca aqui. Até porque eu vou trazer outra que vai pertencer a este grupo aqui para aplicar a sombra mais para frente. Então, pera aí. Primeiro essa texto Front Inflation Material, você vai fazer o seguinte, na aba de propriedades aqui em cima, se você está trabalhando com o seu workspace aqui no modo 3D, você vê que está a textura aplicada aqui, que é essa textura de pedra. Já criou uma textura aqui para você. Só que você vai reposicioná-la. Você vai clicar nessa opção Diffuse, tem esse documentozinho aqui do lado, você vai clicar e vai selecionar a opção Edit UV Properties. Aqui eu já expliquei que essa opção da escala, X comanda horizontal. Você movimentar na horizontal a textura, no caso a escala. E o Y na vertical, para aumentar também. Só que aqui o tamanho tá beleza. O que eu quero aqui é movimentação. Eu quero movimentar a textura para cima ou para baixo. Então eu vou pegar aqui no eixo Y e vou reduzir o tamanho ou aumentar, tanto faz, aqui o valor de porcentagem, que vai subir, tem fogo de ambas as partes. Então eu vou subir aqui um pouquinho o fogo, olha lá. Subir aqui o valor, o fogo já apareceu ali dentro. Vou colocar um valor aqui, vamos colocar um valor exato aqui de 60. Vamos ver como é que vai ficar em 60. 60 já ficou um resultado bom para esse tamanho de documento, mas o valor pode ser outro aqui para você. Valor, aqui eu vou colocar em 0 de posicionamento, porque no eixo X e Y, olha só que legal o resultado. E vou clicar aqui em OK. Então o offset é o deslocamento, simples, não tem dificuldade alguma. Então olha só que bonito o resultado no texto, né? Olha só, o efeito, né, varia, claro, por causa da iluminação que está sendo aplicada ao texto. Só que a extrusão não tem textura ainda. Só que essa textura já se faz presente no nosso ambiente. Então eu vou selecionar a opção aqui, ó, Texto Extrusion Material. Vou aqui no documentozinho também na Diffuse, clico aqui e seleciono a textura do texto. Aqui embaixo já mostra. Por isso que eu renomeei ela lá também, para que fique mais fácil. Selecionou o texto, a textura já apareceu ali, já ficando até um resultado interessante aqui, bem bonito. Só que eu vou fazer a edição, ó. Aqui já fica renderizado, isso aqui já fica show de bola. Olha só que legal que ficou. Só que agora eu vou fazer uma edição também na opção lá de voltar aqui para o Extrusion, texto 3D Extrusion, material, e vou aqui na opção de editar UV Properties. E vou agora mexer com a escala. A escala eu vou tentar colocar aqui um valor de 400 no eixo Y, esticando ela na vertical, ó, já ficou um resultado bom. Eu vou colocar aqui o valor de 200 na horizontal, vamos ver. Acho que talvez 500 aqui, vou colocar o valor de 500 na vertical. Ficou um resultado ótimo. Vou clicar em OK aqui. Vou ver aqui, olha só que bonito que ficou o texto. Show isso aqui, né? Interessante, o resultado aqui já está show de bola. Eu só vou mexer com mais uma propriedade aqui, eu só vou reposicionar o texto aqui para que eu consiga ver melhor. Olha que bonito o detalhe do texto, cara, ficou muito legal. Eu vou fazer uma simulação para que ele fique um pouco mais orgânico. Então eu vou selecionar o texto aqui, ó, onde está escrito texto, que é o geral. Eu vou aqui nesta terceira opção. Eu vou deixar o ângulo aqui em 45 graus mesmo. O ângulo da opção Inflate, ou seja, ele vai inchar essa parte aqui, vai inflar essa parte frontal do texto. E eu vou aumentar a potência aqui no Strength, né, que é a opção Strength, potência aqui, ó. Olha só o resultado no texto. Olha o volume que deu no texto. Olha que legal o resultado. Olha só, muito legal. Isso aqui eu acho que eu nem tinha feito no outro. Muito bonito, né? O esquema aqui. Agora vou posicionar. Agora vou responder só mais uma. Agora você pode pôr para renderizar, que já é o resultado show de bola aqui que você conseguiu. Só que o interessante aqui, que o pessoal está me perguntando, é quando eu crio uma sombra, que eu vou pegar aqui a luz que eu tenho aqui. Cadê a luz? Deu-se a luz. Infinite Light. Eu tenho aqui Infinite Light. Eu estou movendo a luz, ó. Você perceba aqui, ó, a sombra, ó. Ela está se movimentando de acordo com a movimentação da luz. Só que ela está indo embora. Ela não está pegando na textura de fundo. Isso acontece porque essa textura tem que estar dentro do mesmo plano 3D. Essa textura nem 3D é o fundo do documento. Então o pessoal tem dúvida disso. Aí o pessoal transforma em 3D pensando que vai pegar também, não pega. Então eu vou mostrar como que você faz isso. A sombra não fica na textura. Vou mostrar qual que é o esquema aqui. Primeiro passo então
eu vou criar mais uma cópia dessa textura aqui em cima. Eu vou retirar a visibilidade deste layer aqui, para que fazer o Merge Visible em um único layer, o texto também não vá. Retirei a visibilidade então do meu texto. Com este layer que foi o último aqui selecionado, Ctrl Shift Alt E. E criou aqui então a cópia de todos. O resto agora, eu posso até retirar a visibilidade, mas vou manter, não tem problema nenhum. Por enquanto, se eu não for movimentar essa textura aqui. Agora com este layer aqui selecionado, eu vou renomeá-lo também para fundo, colocar o nome de fundo. O background, né, da maneira que você quiser, você vai fazer o seguinte. Seleciona ele, vai pela aba 3D e você vai selecionar aqui Source, Selected Layer, ou seja, aquele layer selecionado, e vai selecionar a opção 3D Postcard e clicar na opção Create. Então ele vai criar um elemento 3D com aquele layer, só que chapado lá daquele jeito mesmo, fininho, mas agora é um elemento 3D. Então os dois são 3D, você vê pelo ícone, o cubo aqui que indica que são 3D. Eu vou fechar aqui e vou selecionar ambos. Ambos, porque não serve só isso não. Eles estão 3D, só que eles não fazem parte do mesmo ambiente. Aí você seleciona ambos, vá pelo menu 3D e selecione a opção Merge 3D Layers. Unir os layers 3D. Aí você vê que esse daqui do fogo foi até para dentro ali, dependendo da posição que você coloque aqui. Por quê? Porque agora eles estão no mesmo ambiente 3D e estão ocupando o mesmo espaço 3D. Estão ocupando o mesmo espaço, né, como se tivesse um corpo dentro do outro, né? Não dá para ocupar. Então, no caso do 3D, acontece isso de ficar comido o texto. Na verdade, ele está dentro do espaço 3D, passando, atravessando um ao outro. E é só afastar um do outro. Então, você não pense que você perdeu os modos de edição porque eles ficaram unidos aqui. Não, ó, porque se tornou em um layer só. Ó, um layer só. Só que tá aqui, ó, o texto e o fundo aqui dentro. E pela aba 3D, você tem o controle aqui. Pode ver que ficaram como layers aqui dentro também, o texto e o fundo. Então, este do texto, eu vou fazer o seguinte, seleciona ele aqui dentro, pode ver que já marcou a seleção ali. Você vai selecionar esta ferramenta. Esta ferramenta é responsável para você movimentar no espaço 3D de mais para o fundo ou mais para frente. Então, com essa ferramenta selecionada e o texto aqui selecionado, você vai clicar aqui fora, clica, mantém pressionado e arrasta para baixo. Agora você está trazendo o layer para frente. Só que agora ele ficou muito grande. Então você vai selecionar a ferramenta do lado e novamente de cima para baixo você só reduz. Agora ele não está indo para trás, ele está só reduzindo o seu tamanho. E essa ferramenta aqui você posiciona. Você acha que não está... Opa, deixa eu voltar aqui. Se você não acha que ele está numa posição legal, você não precisa clicar dentro dele lá não. Você pode até clicar fora da tela aqui, ó, com a ferramenta, para definir o posicionamento. Olha só que interessante. E você perceba também que a luz, como eram dois objetos distintos, eles tinham iluminação diferente, porque é aquela luz criada como padrão. E agora você precisa criar essa luz para que interaja aqui dentro. Então você vai selecionar aqui o botãozinho de luz, vai selecionar a opção Faça testes com tipos de luz diferentes, mas eu vou selecionar um New Spotlight. A luz é criada aqui atrás. Eu vou reduzir o zoom, Ctrl menos. E agora com essas ferramentas aqui eu vou selecionar e vou reposicionar pelos eixos. Vou posicionar a lâmpada para lá, para rotacionar ou não. Olha só, já está influenciando ali o texto. Pegar aqui a seta para mover a lâmpada. Olha só, a sombra interagindo com o fundo agora. Agora sim. Agora tenho a... Olha lá, vou só reduzir aqui, ó, Ctrl menos. Olha só a sombra aqui agora no texto. Agora um resultado mais interessante. Então você posiciona a luz da maneira que você quiser, utilizando as ferramentas e os eixos, né? Claro que você perceba que tem os eixos aqui, ó, para você movimentar. Então você que faz a sua escolha, mais para trás, mais para frente, ó, de posicionamento da sua iluminação. Você suaviza a sombra, ó. A sombra pode ficar um pouquinho mais suave, não ficar tão seca como está aqui. A intensidade da luz, ó, está muito forte, ó, você reduz a intensidade um pouquinho, coloque 61% para que não afete tanto. Posiciona mais perto ou mais longe do texto, ó. Vem colocar a sombra para cima mesmo. Pode até criar outra, fazer uma sombra para cima e uma para baixo,
Mas enfim, fica a seu critério. Vamos dar uma olhada no resultado sem renderizar, porque isso renderizado demorar um pouco, claro, vai demorar uns 20 minutos para renderizar isso aqui pelo tamanho do documento, mas é um resultado que com certeza ficou bem legal, né? Vou colocar aqui em full screen, isso sem renderizar, né, o resultado. Imagina isso aqui renderizado, como que vai ficar. Olha só que bonito o efeito. Então, agora você renderizar, se você não sabe, né? Deixa eu voltar aqui, porque eu perdi muita gente que está acompanhando às vezes pela primeira vez o meu tutorial. Sabe, para renderizar com o layer 3D selecionado, o layer aqui que você quer, né? No painel de layers, você vai pela aba de propriedades e clica neste botãozinho aqui e senta, vai tomar um cafezinho, deita, vai assistir um filme, uma novela e deixa renderizando, porque demora, dependendo, é claro, da memória RAM e da velocidade de processamento da sua placa. Se você tem uma placa de vídeo boa, como eu já falei, é renderizado bem mais rápido. Então, fiquem com Deus, agradeço ao pessoal aí pelos 5.000 inscritos no canal, muita coisa nova vem por aí e até o próximo tutorial.